Olá, meu nome é Ana Yara, faço Engenharia Química na Universidade Federal de Itajubá e sou Jovem Semente de 2014. Vim apresentar a palestrante Amanda. Ela é estudante de Engenharia Ambiental da Unesp, ex-professora do CAGVEST, Jovem Semente e estagiária do Instituto Semear. Oi, gente, boa tarde. Bom, meu nome é Amanda, eu sou a primeira estagiária do Semear, da história do Semear, então é muita responsabilidade estar aqui falando com vocês, mas hoje eu não sou a única. Então, essa semana, contrataram a segunda pessoa para ajudar a gente aqui no Semear, e eu queria apresentá-la para vocês, apesar dela ter muita vergonha, mas se eu estou aqui, ela também vai estar. E cadê ela? Nossa, eu vou usar a ideia da Thaís, vou ficar passando laser nela. Ali, ó, pode levantar a Mayora. Gente, o André mandou. Não sei cadê o André. Gente, essa é a Mayora. Nossa, agora que a luz acendeu, que eu vi que tem muito mais gente do que esperava. Eu estou um pouco mais nervosa, mas pouca coisa. Bom, então é isso. E agora eu vou começar a explicar um pouquinho para vocês o que eu vim fazer. Como eu acabei de dizer, eu estou bem nervosa. Eu não queria que vocês achassem que é culpa de vocês. Na verdade, sou eu. Eu sou muito nervosa. E tão nervosa que eu vim contar um caso para vocês. A minha primeira aula no CAGVEST, eu estava mas tão nervosa, que eu fui apresentar minha aula umas 300 vezes antes de apresentar para os alunos, né? E numa dessas que eu estava apresentando, eu fui apresentar para um professor meu, para um ex-professor meu que me tornou muito amigo. E eu estava lá apresentando. Aí sabe quando você divide a lousa com giz, assim? Aí saiu uma coisa meio assim. Aí ele falou assim, Amanda, você não pode mostrar para os seus alunos que você está tão nervosa. Não chega e risca com giz assim. Você vai deitar o giz e vai passar ele inteiro na lousa. Porque aí não tem perigo de ninguém perceber que você vai estar nervosa. Porque o giz vai estar deitado. Chegou eu no meu primeiro dia de aula e falei, bom, eles não vão perceber, né? Aí o negócio é assim. Todo mundo, é normal as pessoas virem falar que eu estava nervosa no primeiro dia. Inclusive, eu saí chorando. Tem gente que lembra que eu saí chorando da sala de aula de tão nervosa que eu estava. Eu espero não sair chorando daqui. Sério. Mas eu não vim falar da minha tremedeira. Eu vim falar do Instituto Semear. É que, coincidentemente, a história do Instituto Semear nasceu junto com a história da minha tremedeira. Não junto, mas no mesmo lugar, que é o CAGVEST. Vocês já conhecem o CAGVEST, o Pu já explicou muito bem. Mas a história é mais ou menos assim. O Feijão, que está aí também vou apontar o Feijão. Cadê o Feijão? Ele era presidente do CAGVEST na época. E o que ele percebeu? Um dia, depois que tinham passado os vestibulares, ele encontrou um ex-aluno do CAGVEST no supermercado. E esse aluno, ele estava lá trabalhando como caixa. E o Feijão foi perguntar para ele, ué, mas você tinha passado no vestibular, o que você está fazendo aqui? E aí ele contou que ele tinha passado, ele tinha ido para a cidade dele, depois de 2 meses ele não tinha mais conseguido se sustentar e ele voltou. Eu não sei quão é assustadora essa história para vocês, mas para mim ela é muito, porque a história desse garoto facilmente poderia ter sido a minha história. E eu não sei até onde vai a percepção de vocês sobre esse assunto, mas quando a Thaís sobe aqui e conta a história que ela viu, eu também vi histórias muito parecidas. E eu sei, quando um aluno de escola pública ele decide entrar em uma universidade pública, essa é uma decisão extremamente difícil. E ele vai passar por um caminho muito tortuoso para chegar lá. E desse caminho tortuoso é uma coisa assim, que é meio todo mundo sente isso. Essa sensação de que você vai ter que aprender no cursinho que você não aprendeu a tua vida inteira. Ou que você vai estudar de noite, enquanto vários alunos estudaram nas melhores escolas, e você vai ter que estar lá se virando naquele cursinho. Ou aquela briga com os pais, porque eles não acreditam em você, mas você quer que eles acreditem. Enfim, alguma dessas coisas aconteceram comigo, alguma dessas coisas aconteceram com as minhas melhores amigas do cursinho, alguma dessas coisas aconteceram com os meus alunos. Agora, imagine vocês, as pessoas já passaram por tudo isso. Elas já chegaram lá e ter que desistir por falta de dinheiro. E ter que desistir porque não conseguem se sustentar. Para vocês terem uma ideia, rapidinho, de quanto essa realidade é forte, assim, ano passado, sei lá que ano foi, não sei. Eu passei na Unesp de Sorocaba e a professora de cálculo, ela estava fazendo uma pesquisa para ver quantos alunos de escola pública entravam na Unesp. E era o primeiro dia de aula e ela pediu para levantar a mão quem ali era aluno de escola pública. E de 40 e poucos alunos que tinham na minha sala, que tinha
uma galera das outras engenharias, 2 pessoas levantaram a mão. Eu e mais 2 pessoas, 3, na verdade. E essa realidade vai se tornando ainda pior quanto mais difícil é o curso. Então, quanto mais difícil é o curso, menos alunos de escola pública tem nele. Então, gente, imagina, de novo, depois de passar por tudo isso, a pessoa ainda ter que desistir porque não consegue se virar. Eu não sei se isso assustou vocês, mas isso provavelmente assustou ou mexeu com a galera que decidiu fundar o Semear. Então, essas pessoas, elas se juntaram e elas decidiram criar um instituto que teria o intuito de fornecer e dar o mínimo de oportunidade para que alguns alunos, que o pouco que eles pudessem naquela época, que na verdade hoje em dia é bem mais gente, pudessem concluir e curtir e aproveitar tudo aquilo que a universidade pode proporcionar aos alunos. E foi assim que nasceu o Instituto Semear. Bom, essa galera, para não falar que ela é esquisita, porque a maioria delas está aqui, eu posso demitir e tudo mais, a gente vai chamar ela de peculiar. Eles são muito peculiar. A galera do Instituto que o diga, assim. E aí eles perceberam assim, beleza, a gente tem esse problema, que é de alguns alunos não conseguirem se manter na universidade. Mas esse não é o único problema que o Brasil tem. Na verdade, o Brasil tem muitos problemas, né? Se eu parar alguém na plateia agora e falar assim, fala 1, a pessoa vai me falar 30. Porque o Brasil tem muitos problemas. E aí vem a grande sacada do Semear. Porque esse pessoal, já que ele é meio peculiar, eles falaram assim, e meio Batman, cadê? Eles são totalmente Batman. Eles falaram assim, por que eu vou resolver um problema se eu posso salvar o mundo? E aí, como é que eles chegaram à conclusão? Como eles poderiam salvar o mundo? Quando eles fossem selecionar os bolsistas, os jovens sementes, como eles falam, eles iam escolher aquelas pessoas que estariam atentas e tivessem sede e vontade de transformar a sociedade ao redor delas. Então, eles selecionaram as pessoas que, assim como a Thaís, o lugar onde elas chegarem, elas vão plantar uma semente e elas vão mudar a vida de todo mundo que estiver ao redor dela. São pessoas capazes de transformar, são pessoas com vontade, são pessoas que são capazes de chegar em outra cidade, fundar um cursinho, fundar uma ONG, fazer qualquer coisa. Elas conseguem se conectar e transformar. Então, o que o Semear viu? Que ele ia ajudar pessoas que iam ajudar o país. E assim a gente ia chamar o que no vídeo o Osiris falou de ciclo virtuoso. Porque um dia eu sou o Semear, eu estou ajudando alguém, essa pessoa está ajudando alguém, que um dia vai ajudar o Semear, e assim esse ciclo não vai parar nunca. Então, para você ser um jovem semente do Semear, e todos esses jovens sementes que estão subindo aqui e apresentando todo mundo, na verdade, eles têm um monte de características e um monte de... É uma personalidade que é exatamente essa vontade de transformar e de mudar as coisas. Mas já que essas pessoas estão fazendo tudo isso, o que Semear dá em troca? O que Semear oferece para esses Batmans? E aí vem os 3 pilares do Semear, que explica muito bem no vídeo, então eu vou explicar rapidinho para vocês. O primeiro é a bolsa, que é tipo uma piscina do Tio Patinhas. Então, no começo do ano, tem uma piscina, a gente joga todo mundo lá dentro, quem pegar mais dinheiro e sair correndo, ganha. Brincadeira. Totalmente mentira isso. Na verdade, eu acho super legal, fica a dica, mas eu duvido que vai rolar. A bolsa, na verdade, é um dinheiro que o Semear dá no primeiro ano de faculdade. Ele é maior no começo, justamente porque no começo a gente muda de cidade, se sente perdido e tal, e ao longo do ano vai diminuindo. Essa bolsa pode ser renovada, mas, enfim, isso é coisa interna do Semear. Quem aqui for se tornar semente vai saber melhor disso. A outra coisa que o Semear oferece é o programa de mentoria. Então, o Semear ele dá um mentor. A partir da hora que você é oficialmente um jovem semente, você ganha um mentor. Quem é o mentor? O mentor é aquele cara que vai te acompanhar em toda a sua experiência acadêmica. Então, você pode até trocar de mentor, mas a ideia é que, enquanto você estiver na universidade, você vai ter um mentor te acompanhando. Para vocês terem ideia um pouquinho da importância desse mentor, ano passado eu estava numa escola pública falando, enfim, divulgando o Semear, e uma professora chamou a gente e falou assim, olha, eu fiz uma pesquisa no começo do ano e 80% dos meus alunos não tem nenhum parente próximo, mãe, pai, irmão, tio, que tenham cursado a universidade. Ou seja, se eles passarem, eles vão ser os primeiros da família dele, da realidade deles, a entrarem na universidade. E está aí a importância do mentor. Porque a maioria dessas pessoas não tem essa realidade, eles não viveram essa experiência e as pessoas das casas deles não têm como passar essa experiência. E o mentor já tem, porque o mentor é uma pessoa formada, que já passou por essas experiências. E, por último, a rede.
Como eu falei, esses jovens sementes, eles têm essa capacidade de se conectar e de se mexer. E, para isso, eles precisam da ajuda. Eles precisam de um meio onde eles possam pedir ou oferecer coisas. E aí entra a rede do Instituto Semear. E essas coisas são desde, como o Feijão falou no vídeo, bicicleta, até quero fazer intercâmbio, curso de inglês, enfim. A ideia é que sempre vai ter alguém que pode oferecer aquilo que você está precisando. Aí agora eu queria falar algumas novidades do Instituto Semear. Essas coisinhas laranjinhas aí pelo mapa é onde já existe o Instituto Semear. Então, a gente já está espalhado por quase o Brasil inteiro não, né? Eu ia ser meio, sei lá o quê, se eu falasse isso. Mas a gente está chegando lá. E essa... eu vou até aqui, vocês vão me enxergar do mesmo jeito. Essas mãozinhas são onde existem as sedes do Instituto Semear. Então, esse ano, a gente abriu a sede de São Paulo, que tem 36 bolsistas. Ela é bem grande. Na verdade, eles estão aqui hoje. Eles vieram de ônibus para assistir os seminários. E é muito legal a gente ter chegado em São Paulo, porque enfim, São Paulo é uma cidade muito grande. E a gente está desde São Paulo, São José, até Fortaleza. Então, isso é muito legal e é muito prazeroso fazer isso. E a outra novidade é que o Aldo... Aldo, cadê você? Vocês viram que eu vou apresentar todo mundo, né? O Aldo, ele é o novo presidente do Semear. Para quem não conhece. O César fez um grande mandato aí de 4 anos, mas a vida levou ele para... O vento levou ele para outros rumos, e agora o Aldo está assumindo aí toda essa responsabilidade. Bom, para eu terminar, porque a plaquinha vai levantar e vocês devem estar loucos pelo coffee break, eu já tive desse lado. É verdade. Eu queria dizer assim, que já faz 1 ano e meio, quase 1 ano e meio, que eu falo pelo Semear, que eu sou uma das únicas bolsistas que mora em São José dos Campos. E é sempre muito difícil para mim falar o que é o Semear. Porque, na verdade, tudo isso que eu falei, eu tenho a sensação que eu estou apresentando o Semear, que eu estou contando a história. Eu não estou falando o que é o Semear. Porque eu sempre falo isso. Dizer o que é o Semear, para mim, é uma coisa muito mais difícil. E eu acredito mesmo nisso, que o Semear tenha muito mais a ver com o sentimento que eu estou sentindo agora. O Semear tem muito mais a ver com o André, lá da cabine, vendo as histórias que a gente está contando aqui, vendo a história da Thaís contando aqui, e falando, cara, eu influenciei na vida dessa pessoa e na das pessoas que ela está influenciando. Ou, por exemplo, quando a Raquel fica até 2 horas da manhã montando essa árvore para vocês, para deixar aqui o mais bonito possível. Ou quando a Cida manda e-mail 6 horas da manhã para confirmar o coffee break. Isso é o Semear, sabe? É esse sentimento, essa coisa que faz a gente arrepiar, que faz encher o olho de lágrima, que faz a gente enfrentar o medo e vir aqui falar com esse tanto de gente encarando a gente. Na verdade, é isso. E é isso que faz essa brincadeira tão mágica e tão única e tão prazerosa de se fazer. Por último, eu queria dizer que a gente tem a mesa redonda para os jovens sementes, para as pessoas que estejam interessadas em ser jovens sementes, que elas vão a essa mesa redonda para tirar dúvida e para esclarecer algumas coisas. Vão ter jovens sementes do Semear lá. O Bruno deve ter falado isso, mas eu só estou repetindo. E a mesma coisa serve para as pessoas que querem ajudar de alguma forma, ou se tornando mentor, ou entrando e fazendo parte de alguma coisa do Instituto. Tá bom? Obrigada, gente.